Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia perseverantes na vigilância, na oração, no devido temor, que é o princípio da sabedoria, da qual alcançando o exercício constante da fé, do qual se alcança o discernimento e discernimos os espíritos, e examinai cada um a si mesmo. Perseverai segundo a benevolência, perseverai segundo aquele que tudo opera e executa, falai em espírito, em verdade. Jesus disse, gostaria que já estivesse tudo inflamando, tudo em fogo, mas anseio por passar por um batismo de fogo, do qual ele dizia que dentro de 3 dias estaria pronto, do qual a palavra nos diz que ele despojou todos os principados, potestades, as autoridades que amotinam em vão, aqueles que são a cabeça, a cauda, que são os que anunciam as inverdades, porque nós estamos sobre o direcionamento daquele do qual Deus nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando nosso coração e mente em Cristo, com uma consciência, nos acusando como cumpridores, jamais fazendo a mensagem da cruz em vão, porque fugimos de todas as vãs filosofias, doutrinas meramente humanas e anunciamos em espírito e em verdade. Mas Jesus disse, não vim trazer paz, vim trazer espada, divisão. De agora em diante, numa casa onde tiver 5, é 3 contra 2, 2 contra 3, é pai contra filho, filho contra nora, porque assim como Paulo também disse que já queria era que estivesse inflamando, pegando fogo, o batismo de fogo, aonde Deus ungiu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, no Monte de Sião, aonde está havendo uma divisão, um divisor entre o joio do trigo. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Como Jesus sempre nos ensina, aquele que exorta é aquele que está com o amor, é aquele que tem o discernimento e vê o rumo da onde a alma de muitos estão indo, por conta que, através do mesmo Espírito que nos ensina, há o discernimento entre o Espírito de cada um. Aquele que possui sabe, porque a Bíblia diz que aquele que tem sabedoria, aquele que tem ouvidos, compreenderia essas palavras. Mas muitos, por conta da cegueira, porque perderam a visão, estão como nos tempos de Eli, onde já não se tem a visão, por conta dos seus muitos pecados, aqueles que acumularam iniquidade sobre iniquidade, não iriam compreender, e nem é para crer nestas palavras, porque o próprio espírito de entorpecimento, de mentira, aonde eles creem em suas próprias mentiras para que recebam o seu galardão. Mas nós glorificamos ao Filho, porque Ele é aquele que nos apartou de toda injustiça, Ele é aquele que está separando o trigo em seu celeiro. Falamos ainda não da ceifa final, mas falamos da separação, da purificação do tempo, do qual a qualidade das obras é provada pelo fogo. E o próprio Jesus nos deu sinal que antes do fim, tudo seria organizado, tudo será segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a sua imparcialidade, porque Ele é aquele que governa, Ele é aquele que tem o cetro de ferro que despedaça todo o barro, todo aquele que contende com o Senhor, porque justamente segundo a desobediência, os filhos da desobediência, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, aonde a obra é provada pelo fogo.
A palavra está escrita: pelo sopro da sua boca os vencerá. Os falsos, o anticristo, os falsos profetas. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade? Porque, como Isaías disse, quem creu em nossa pregação, e se não houver quem o pregue, e assim está escrito, e a palavra tem se cumprido. Até mesmo dessas pedras se suscitará filhos de Abraão, filhos segundo a fé, segundo a semente, da qual ele é o primicista. Ele é a primícia de toda a criação e o primicista da ressurreição. Aquele que diz que ninguém poderia beber daquele cálice, mas após ele, todo aquele que negar a si mesmo, todo aquele que perder a sua vida por amor do seu nome e perseverar até o fim, também beberá. E nós sabemos que aqueles da qual ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, acumulando brasas sobre as suas cabeças. Porque lembrai-vos do espinheiro, aonde o fogo não se apaga, onde a Bíblia diz que assim como Deus, na sua imparcialidade, assim como ele criou o céu para aqueles que estão com o coração e a mente guardada em Cristo, da qual ele dirá: aqueles que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, aqueles que estiverem à esquerda, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o joio é a praga, é a semente contaminada pelo inimigo, acusadores dos nossos amados irmãos, do qual é tempo onde a unidade da fé é aquela que vai prevalecer, porque a porta do inferno não prevalece contra ela. Agindo Deus segundo o Filho amado, ninguém impede. É tempo onde aqueles que perseveraram vão comer o melhor dessa terra. Tempos onde nós o louvamos e adoramos, porque somente através da sua misericórdia e infinita benignidade que é o fato de não sermos consumidos. Toda honra e toda glória seja dado a Ele, porque sou pó, do pó vim, do pó voltarei. Quando lhe for pedido o Espírito, nada sou, nada posso. Assim como estamos interligados uns aos outros, e cada um orai pelos outros, pelos santos, aqueles que perseveram, segundo o único justo, o único tzadik, que é justo e digno. Mesmo assim ele nos amou primeiro. Aquele que chamou Pedro de trigo, mesmo sabendo que Pedro havia de o negar, mas lhe concedeu, após o batismo de fogo, a oportunidade da qual anunciava-se com poder, não somente com palavras, mas com poder, porque aquele que anuncia em nome do Filho é como uma labareda de fogo, e aí ele seja toda honra e toda glória. Aqueles do qual, através do fogo, se conhece a qualidade das obras, se prova, assim como o crisol é para o ouro, o fogo para a prata, assim o Senhor é aquele que esquadrinha a intenção da mente e do coração. E está havendo este divisor entre o trigo do joio, e haverá a grande colheita, e então o Filho entregará tudo ao Pai, do qual somente o Pai sabe daquele grande dia e daquela hora. E então ele, do qual o Pai é a sua cabeça, e ele está no centro do trono como a cabeça da unidade da fé, o Pai estará no centro e o enviará no poder dos anjos, na sua glória. E ele é aquele que busca um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração. Até mesmo aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão para a honra e a glória, e alguns serão sepultados para a vergonha, segundo as suas próprias más atitudes, por rejeitar aquele que podia os salvar. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós.
erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.